Olá, nós somos do Itinerário de Humanas e vamos apresentar agora o nosso trabalho sobre desigualdade social, o racismo no Brasil. Desigualdade social. Podemos definir como: quando dois ou mais elementos são diferentes, eles são desiguais. Social, por sua vez, é aquilo que está ligado à sociedade, que é a comunidade de indivíduos que convivem sobre determinadas normas e que têm interesses em comum. Nós podemos interpretar e conceituar desigualdade social como uma disparidade na qualidade de vida e nas oportunidades de desenvolvimento das vidas dos seres humanos. Agora eu vou falar sobre os tipos de desigualdade. Muitas vezes nós achamos que desigualdade é só econômica, só que não. Também tem a racial, que é a diferença entre oportunidades e condições de uma pessoa a outra por conta de sua etnia. A regional, que se refere às desigualdades entre regiões, estados e cidades. A de gênero, que ocorre uma discriminação e preconceito por conta do seu gênero. Econômica, que é a situação relacionada à renda, riqueza ou bem-estar econômico entre os diferentes membros da população de uma área geográfica. Sobre a desigualdade social no Brasil, vemos pelas nossas pesquisas que no período pré-pandemia, os índices de desigualdade econômica estavam abaixando. 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta. Mas essa realidade mudou no pós-pandemia, já que a economia foi afetada drasticamente, aumentou o desemprego e diminuiu a renda do trabalho. As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o Norte e o Nordeste. Eles apresentam os piores índices de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Desigualdade e pobreza. São sinônimos ou são uma consequência? A desigualdade social impera contra a justiça social. Isso tem como consequência inúmeras classes desfavorecidas, bem como a sociedade num todo. A desigualdade leva ao aumento da pobreza, da má qualidade da alimentação e à fome. Com isso, também há mais condições de moradia, falta de saneamento básico, saúde precária, alta taxa de mortalidade infantil e violência com o desemprego agregado. Consequências da desigualdade social no Brasil: fome, desnutrição e mortalidade infantil. Aumento das taxas de desemprego, marginalização de parte dos indivíduos, aumento dos índices de violência e falta de segurança pública, condições precárias de moradia, má qualidade dos serviços públicos de saúde. Essas são apenas algumas das consequências que a desigualdade no Brasil nos traz. Pierre Bourdieu foi um sociólogo que nasceu na França. Em seus estudos sobre as funções do sistema de ensino numa sociedade estratificada, é compreendido que mesmo a escola sendo conhecida como instância promotora de oportunidades de ascensão, ela também evidencia a desigualdade social. Djamila Thaís Ribeiro dos Santos é uma importante voz contemporânea em defesa dos negros e das mulheres. Filósofa, ativista social, professora e escritora, Djamila corajosamente anuncia a violência e a desigualdade social, principalmente contra negros e mulheres, tão característica da sociedade brasileira. Bom, não dá para falar do assunto desigualdade e mais especificamente sobre desigualdade social sem mencionar o Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo e revolucionário socialista alemão, criou as bases da doutrina comunista, na qual criticou o capitalismo. Com suas obras filosóficas, Marx deu origem a um conjunto de ideias que foram chamadas de marxismo e se tornou doutrina oficial dos países de regime comunista. Marx argumentava que a desigualdade social era uma consequência inevitável do capitalismo. Ele via a exploração do trabalho como uma forma de roubo. Os trabalhadores produzem mais valor do que recebem em salários, enquanto os donos das empresas ficam com o lucro. Para Marx, a solução para essa situação seria a abolição da propriedade privada dos meios de produção e a criação de uma sociedade socialista. As mídias sociais têm papel de grande importância para divulgar informações. Já os influenciadores das redes sociais, por ter um público que segue e se inspira neles, eles deveriam usar isso como ferramenta para conscientizar os seus seguidores. Bom, não dá para falar sobre a luta contra a desigualdade na música sem mencionar o rap. O rap, desde seu surgimento no Brasil, vem se fortalecendo a cada dia mais para criticar as desigualdades sociais e violações de direitos que a população marginalizada e estigmatizada sofre. A importância desse estilo musical para afastar jovens e adolescentes do crime através de uma perspectiva de futuro.
Apesar do rap estar presente na sociedade brasileira por mais de 3 décadas, ele continua sendo de extrema relevância e possui as mesmas críticas de 1980. Bom, o rap é muito importante na luta contra a desigualdade, porque ele passa a mensagem principalmente para os jovens, porque são as pessoas que têm mais contato com esse estilo musical. E ele retrata, como já foi mencionado, a vida das pessoas marginalizadas, porque ele foi um estilo de música que surgiu na periferia. Não surgiu no Brasil, mas surgiu na periferia, e com esse intuito de retratar o que as pessoas que vivem, né, na sombra da sociedade sofrem. Nas nossas apresentações, uma música que foi utilizada foi o Favela Vive, né? Um projeto que fala exatamente sobre isso, sobre a vida nas periferias do Rio de Janeiro, nas favelas. Então, o gênero musical ele é de extrema importância para essa luta. Um nome que é mundialmente conhecido é o Tupac, cantor Tupac Shakur, que nasceu nesse berço. A sua mãe era uma ativista a favor dos direitos dos negros, né, na luta antirracista. Então ele já nasceu nesse berço, e quando ele iniciou sua carreira na música, esse foi o principal tema que ele abordava, como as pessoas pretas eram tratadas nos Estados Unidos. O próprio cantor já sofreu diversos atentados policiais, onde ele era inocente, não estava fazendo nada, mas sofreu ameaças de policiais nos Estados Unidos. Então ele sabe que é passar por isso, ele retratava isso na música dele para que outras pessoas que também estavam passando por esse problema se sentissem acolhidas. Então, além do rap lutar contra a desigualdade, ele faz com que as pessoas que sofram essas desigualdades se identifiquem e se reconheçam, vejam que mais pessoas também passam por esse sofrimento e tenham força para enfrentar isso de cabeça erguida e lutar de forma efetiva contra essa desigualdade. Bom, a música que nós escolhemos para a apresentação foi a música Autoestima, do cantor Baco Exu do Blues. Essa música ela não retrata a desigualdade, o racismo em si, mas ela retrata as consequências de ter crescido com todo esse racismo em volta. A história da música é justamente o padrão estético da sociedade, que não valorizava as pessoas pretas, e de uma hora para outra eles começaram a ser valorizados, e isso tudo é retratado na música, onde o cantor fala do passado dele e fala das dores que ele tenta esconder, porque ele não se sente no direito de sentir essa dor. Agora ele tem tudo, ele é um cantor famoso, ele tem dinheiro, mas ele ainda sente essa dor, porque ele foi criado dessa forma. Ele foi criado numa sociedade racista, que não valorizava ele como pessoa, como ser humano, não valorizava sua arte. De uma hora para outra começa a valorizar, e ele tem tudo, e ele não se sente no direito de ter tudo isso, e ele não se sente no direito de se sentir mal tendo tudo isso. Então, tudo isso fala sobre as cicatrizes que o racismo podem deixar numa pessoa, e como as pessoas tentam amenizar essas dores, mas muitas das vezes elas infelizmente não conseguem, e elas seguem crescendo e mantendo isso dentro delas enraizado, todos os julgamentos, enfim, todos os estereótipos de uma pessoa preta no Brasil, que não são bons e muitas das vezes são sempre marginalizados. E tudo isso é aquele retrato na música. Escolhemos essa reportagem que trata sobre o racismo. Aluno entrega esponja de aço como presente de Dia das Mulheres para a professora negra no Distrito Federal. Esse é só um dos acontecimentos horríveis de preconceito que os negros sofrem todos os dias. Bom, a nossa proposta de intervenção, ela não é bem uma proposta de intervenção, ela está mais para uma proposta de conscientização, já que, como Marx falou, a desigualdade ela existe e ela só poderia ser extinta com o fim do capitalismo. E o capitalismo não vai acabar porque ele move o mundo. Então, o melhor que a gente pode fazer é conscientizar as pessoas sobre a desigualdade, afirmar que ela existe e tentar mudar o que dá para ser mudado. Muitas empresas têm políticas para contratar mais mulheres e mais negros para integrar as suas equipes. Então, muitas coisas já estão sendo feitas, mas mais coisas podem ser feitas. Então, por meio de palestras e campanhas conscientizadoras, a gente acha que a desigualdade social ela não vai acabar, mas ela poderia ser amenizada se a população, se as pessoas no geral, reconhecessem ela como um problema e fizessem coisas efetivas para tentar mudar e amenizar tudo isso.